Imagine um tempo de espera, séculos de silêncio profético, onde a voz de Deus parecia distante, abafada pelo ruído do mundo. As pessoas ansiavam por um sinal, por uma direção. Viviam sob o jugo da opressão, da desesperança, de uma religiosidade vazia. O Messias, prometido há tanto, parecia um sonho distante. Foi nesse cenário de aridez espiritual que algo inesperado aconteceu. Uma voz, rude e potente, ecoou de onde menos se esperava: o deserto. Não era a voz de um rei, nem de um sacerdote no templo. Era a voz de um homem com vestes de pelos de camelo e cinto de couro, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Essa voz anunciava uma revolução, não uma revolução política, mas uma do coração. Ela chamava ao arrependimento, à preparação para a chegada de alguém muito maior. E o deserto, antissímbolo de isolamento, tornou-se o palco de um mover divino sem precedentes. Hoje, vamos mergulhar na vida de João Batista, a voz que preparou o caminho. Vamos entender sua mensagem e principalmente o encontro que mudou a história para sempre: o batismo de Jesus no Rio Jordão. É uma história de urgência, propósito e a revelação do Cordeiro de Deus. A terra de Israel vivia sob o domínio de Roma. A liberdade era um sonho distante. A opressão política e a cobrança de impostos esmagavam o povo. Além disso, a religião havia se tornado um fardo, cheia de regras e tradições que afastavam as pessoas da verdadeira essência de Deus. O coração do povo estava sedento, buscando algo mais. Havia um vazio espiritual. Os profetas não falavam há mais de 400 anos desde Malaquias. Parecia que o céu estava em silêncio. As promessas messiânicas pareciam perdidas em meio ao desespero e à conformidade. Muitos se sentiam órfãos, sem a direção clara de Deus. Nesse cenário de aridez e angústia, surgiu João Batista. Ele não vivia nos palácios nem nos centros religiosos. Escolheu o deserto, um lugar de despojamento e solidão, para viver e pregar. Era um lugar de purificação, de confronto com a realidade nua e crua. O conflito era evidente. A mensagem de João era dura, direta, sem rodeios. Ele chamava fariseus e saduceus de raça de víboras, exigindo frutos dignos de arrependimento. Suas palavras confrontavam a hipocrisia e a superficialidade religiosa, gerando tanto fascínio quanto inimizade. Ele era a voz de Deus clamando em um deserto de corações. O deserto, tanto físico quanto espiritual, é um lugar de confronto. É onde as nossas máscaras caem e a superficialidade se revela. A mensagem de João Batista para sua época era um espelho para a dor do povo, uma dor de escravidão, seja romana ou religiosa, de vazio existencial e da ausência de uma conexão genuína com Deus. O sofrimento dessa nação vinha da falta de esperança. A expectativa de um Messias era grande, mas a forma como ele seria revelado era um mistério. Eles buscavam um libertador político, mas João falava de um libertador do pecado, alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A reflexão que a vida de João nos traz é que muitas vezes é no deserto que somos preparados. É na escassez, na solidão, na confrontação com nossa própria natureza que a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. O sofrimento nesse contexto é um convite à humildade e ao arrependimento. Ele nos mostra que a verdadeira transformação não vem de rituais vazios ou de uma fé cômoda, mas de um coração quebrantado e disposto a mudar. O sofrimento nos impulsiona a buscar o essencial, a nos despir do que é supérfluo e a nos preparar para o que realmente importa. Por 400 anos, Deus pareceu em silêncio. Nenhum profeta, nenhuma palavra direta. As pessoas podiam pensar que Deus havia se esquecido do seu povo, ou que não havia mais um plano. Mas nos bastidores da história, Deus estava preparando o cenário. No tempo certo, no tempo de Deus, a voz surgiu. João Batista era o cumprimento de antigas profecias, como a de Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. O silêncio era, na verdade, um período de gestação, de preparação para o maior evento da história da salvação. Deus estava agindo invisivelmente, movendo corações, preparando o ambiente social e religioso para a chegada de seu filho. O ministério de João, tão singular e poderoso, não foi um acidente, mas um desígnio divino. Ele era a ponte entre a velha aliança e a nova, a última voz do Antigo Testamento clamando pela vinda do Novo. O silêncio de Deus em nossas vidas pode ser o palco para grandes revelações. Pode ser o tempo em que Ele está trabalhando em nosso caráter, alinhando as circunstâncias e preparando algo grandioso que ainda não podemos ver. O invisível é sempre mais ativo do que imaginamos. Em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, lemos sobre o momento culminante do ministério de João Batista. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo saindo da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba que descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o ápice da jornada de João, a razão de sua existência profética. O Cordeiro de Deus que ele havia anunciado finalmente estava ali. João, que sempre se considerou indigno de desatar as sandálias de Jesus, teve o privilégio de batizá-lo. Nesse instante, os céus se abriram. Uma manifestação trinitária. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo como pomba, descendo sobre ele, e a voz do Pai, declarando seu amor e aprovação. Foi a confirmação pública da identidade divina de Jesus, o Messias. É uma imagem de profunda humildade de Jesus, que, sendo sem pecado, se submeteu ao batismo de arrependimento de João, não por necessidade própria, mas para cumprir toda a justiça. E é uma imagem da gloriosa manifestação de Deus no mundo. O batismo de Jesus por João nos ensina lições vitais para a nossa vida hoje. Primeiro, a importância do arrependimento para sua preparação do coração. Antes de qualquer bênção, antes de qualquer avivamento, há um chamado para examinar nossas vidas e nos voltar para Deus. Segundo, a humildade de Jesus nos mostra o caminho. Sendo Deus, ele se sujeitou a um processo. Isso nos ensina que para sermos elevados, muitas vezes precisamos primeiro nos humilhar. A submissão à vontade de Deus é o caminho para a exaltação. Terceiro, a confirmação divina que Jesus recebeu nos assegura que, quando seguimos a vontade de Deus, mesmo que pareça um caminho simples ou inesperado, ele nos aprova e nos capacita. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus está disponível para todos os que creem e obedecem. Essa passagem não é apenas um evento histórico, mas um convite ao arrependimento genuíno, à humildade sincera e à busca pela aprovação de Deus em nossas vidas. Ela nos lembra que somos chamados a preparar o caminho para Jesus em nossos próprios corações e no mundo ao nosso redor. A partir do batismo de Jesus, a vida de João Batista, que já era de propósito, alcançou seu ponto culminante. Ele havia cumprido sua missão: apontar para o Cordeiro de Deus. Dali em diante, a atenção se voltaria para Jesus. João sabia disso e aceitou seu papel com humildade. É necessário que ele cresça e que eu diminua, disse ele. Para Jesus, o batismo foi o início público de seu ministério terreno. Dali, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, e em seguida começou a pregar, ensinar e curar. Foi a virada espiritual que desencadeou a salvação da humanidade. Para os que ouviram a João e se arrependeram, a transformação começou com um coração quebrantado e a expectativa do Messias. O batismo de arrependimento era um símbolo de uma nova vida, de um preparo para receber o batismo com o Espírito Santo. A transformação é um processo. Para João, foi o cumprimento de seu chamado. Para Jesus, foi a unção para sua missão.
E para nós é o convite constante ao arrependimento, à submissão e ao permitir que o Espírito Santo nos guie, diminuindo nós mesmos para que Cristo cresça em nós. Pense na história de Paulo. Antes, Saulo, um fariseu zeloso que perseguia e matava cristãos. Sua vida era marcada pelo orgulho religioso e pela cegueira espiritual. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas estava completamente enganado. No caminho para Damasco, teve um encontro radical com Jesus ressuscitado. Uma luz do céu o cercou, e ele caiu por terra ouvindo a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento foi sua virada espiritual, seu batismo de transformação. Ele ficou cego por 3 dias, um período de escuridão física que refletia a escuridão de sua alma. Mas através da oração de Ananias, sua visão foi restaurada e ele foi cheio do Espírito Santo. De perseguidor, tornou-se o maior apóstolo, dedicando sua vida a pregar o Evangelho. A lição de Paulo é que não importa o nosso passado, o nosso deserto de erros ou a cegueira espiritual, Jesus pode nos encontrar e transformar. Assim como João preparou o caminho e batizou Jesus, o Espírito Santo hoje nos batiza e nos capacita para um novo propósito. Arrependimento e fé abrem a porta para uma vida radicalmente transformada. Se você se sente no deserto, procurando uma voz, um sinal, uma direção, saiba que a mensagem de João Batista ainda ecoa: Preparai o caminho do Senhor. Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que o caminho pareça árido e solitário. Talvez você esteja buscando um batismo, uma experiência profunda com Deus. Ou talvez sinta que precisa de um arrependimento genuíno para se reconectar. Não importa a sua situação, o convite de Jesus é para todos. A vida de João nos mostra que a simplicidade, a humildade e a dependência de Deus são poderosas. Não precisamos de grandes palcos ou títulos para sermos usados por Ele. Basta um coração disposto a clamar no deserto. Receba consolo. A voz de Deus nunca está em silêncio por muito tempo. E quando ela se manifesta, é para trazer direção, propósito e a revelação do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A esperança no seu deserto. A fé em Jesus Cristo é o centro da mensagem de João Batista. Ele não apontava para si mesmo, mas para aquele que viria depois dele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A obediência à mensagem de João era um passo em direção à obediência plena a Jesus. Hoje somos chamados a crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O batismo para o cristão é um símbolo público da nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida com Cristo. É um ato de obediência e fé. Se você ainda não deu esse passo de fé, de se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus, este é o momento. Se a voz de Deus está clamando em seu coração, não resista. Permita que a água do batismo simbolize uma vida nova, cheia do Espírito. A obediência abre as portas para a plenitude de Deus. Assim como Jesus se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça, somos chamados a viver em obediência à Sua palavra, permitindo que Ele cresça e nós diminuamos. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade, toda cegueira espiritual e toda resistência ao arrependimento sejam quebrados em sua vida agora. Que a voz de João Batista ecoe em seu coração, preparando o caminho para uma nova e profunda experiência com Cristo. Eu profetizo que as águas do Jordão, que testemunharam o batismo de Jesus, simbolizem um mover de purificação e renovação em sua alma. Que você seja cheio do Espírito Santo, capacitado para viver uma vida de propósito e para ser uma voz que clama, onde quer que Deus o coloque. Em nome de Jesus, que toda sequidão espiritual seja regada,
todo deserto floresça e todo vazio seja preenchido pela presença gloriosa de Deus. Que você ouça a voz do Pai declarando sobre você: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Receba agora a unção do Espírito para cumprir seu chamado, para viver em obediência e para manifestar o reino de Deus. Que a sua vida seja um testemunho da glória de Jesus, o Cordeiro de Deus. A história de João Batista é um lembrete poderoso de que Deus sempre cumpre suas promessas e que ele usa pessoas simples, em lugares inesperados, para grandes propósitos. A voz que clamou no deserto preparou o caminho para a maior manifestação de Deus na terra, Jesus Cristo. E o encontro de João e Jesus no Jordão foi um divisor de águas. Marcou o início do ministério público do Salvador e a revelação da Trindade. Um momento de humildade, submissão e glória. Que essa mensagem o inspire a preparar o caminho para Jesus em seu próprio coração, a viver uma vida de arrependimento e obediência, e a permitir que o Espírito Santo o guie. Assim como João, somos chamados a apontar para o Cordeiro de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe esperança à sua alma, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a voz que clama no deserto e o amor de Jesus. Deixe seu comentário e vamos juntos espalhar essa mensagem de fé.